Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Heartstopper. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Aproveita e já me segue lá nas redes sociais, porque tá rolando muito conteúdo por lá, conteúdos mais curtos, mais rápidos, dinâmicos. E inclusive tem um react de uma das cenas da terceira temporada de Heartstopper lá no meu Instagram. Eu sei que você vai querer chorar junto comigo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Heartstopper com spoilers. Então se você ainda não terminou de assistir essa temporada e não quer tomar spoiler, vai lá assistir, meu filho, o que você tá esperando? E leva o lencinho, viu? Porque, minha nossa senhora, tá uma tristeza essa temporada. Nessa terceira temporada a gente vai lidar com uma das temáticas mais complexas, difíceis, verdadeiras que a gente tem em Heartstopper, que é o distúrbio alimentar e a saúde mental do Charlie. Então só por isso já dá pra gente saber que essa temporada vai ser, assim, um soco na nossa cara a cada 5 minutos, e é exatamente isso que acontece. Eu acho que eu tinha uma expectativa de que a temporada fosse ser triste, mas que ela fosse ser equilibrada, tipo a segunda temporada. Acho que a segunda temporada ela já traz algumas pinceladas nessa relação do Charlie com a comida e, enfim, em como isso é complexo pra ele, e a gente sabe que isso foi bem trabalhado na segunda temporada, mas que a temporada ainda tava super focada na viagem de Paris, no Charlie e no Nick, né, tentando se conhecer e tudo mais, e eu acho que uma das coisas mais legais de Heartstopper é o fato de que a gente tem o casal que fica junto, e aí a gente tem uma evolução maravilhosa dos dois juntos, né? Das inseguranças dos dois, das questões do relacionamento dos dois. Então, a gente já entra na terceira temporada com o Charlie querendo dizer eu te amo pro Nick pela primeira vez. E a gente sabe que isso é uma grande questão, ainda mais porque o Charlie ali dentro da cabeça dele, ele não acredita que o Nick se sinta da mesma forma. E a gente sabe que é um pensamento absurdo, mas ao mesmo tempo eu entendo as inseguranças dele e por que ele tem tanto receio. E a melhor parte é que isso gera uma das cenas mais engraçadas e divertidas de Heartstopper, que é o Charlie dizendo eu te amo pro Nick quando ele tá tomando banho e depois saindo correndo igual um maluco. E aí o Nick tem que ir atrás dele descalço, colocando qualquer roupa, enfim. É um grande caos, mas é um caos que a gente ama e é uma cena super fofa. A temporada 3 vai adaptar o volume 4 das HQs de Heartstopper, mas ele também vai pincelar em 2 outros trabalhos da Alice Oseman. No caso, a gente tem a HQ 4 e a gente tem também uma parte bem pequena do volume 5 lá no final da temporada. Mas a gente também vai ter uma pincelada de Este Inverno, que é uma novela que na verdade está conectada a Solitaire, mas que vai ter um foco nos irmãos Spring. Então o Charlie, a Tori e o Oliver. E a gente vai ter também o próprio livro Um Ano Solitário, que é o livro da Tori. Então é o livro que a gente vai explorar a história da Tori, e basicamente tudo isso vai estar condensado ali em Heartstopper, porque no volume 4 de Heartstopper a gente começa a ter algumas sobreposições com essas outras obras da Alice Oseman. Então Um Ano Solitário ele se passa ali na metade daqueles acontecimentos, o Este Inverno se passa antes de Um Ano Solitário, e em um dos momentos ali é onde o Charlie tá tendo problema com a saúde mental dele e assim por diante. Então é por isso que a gente tem essa conexão e a gente vai ter essa adaptação de coisas variadas dentro dessa temporada, mas que eu acho que ficaram muito bem feitas. Particularmente, como eu falei pra vocês, eu tava achando que essa temporada ela ia ser um pouco mais leve, principalmente porque todos os atores e as atrizes de Heartstopper, quando estavam falando nas entrevistas ou no podcast e tudo mais, eles estavam falando bastante sobre como essa temporada ela tem uma temática em comum, que é sexo, né? Que é a primeira vez dos nossos personagens e como isso acaba sendo debatido em vários momentos. E de fato isso acontece, mas eu acho que com certeza a saúde mental do Charlie e, né, as dificuldades dele de lidar com isso são o ponto principal, e a gente já vai começar a mergulhar nisso lá no segundo episódio. Então o primeiro episódio eu já tava chorando em prantos porque a gente começa a ver uma pequena parte disso, né? Mas a gente acaba terminando o episódio de um jeito fofinho, que é o Charlie contando pro Nick que ele ama ele e tal, não sei o quê. Só que aí no segundo episódio é ladeira abaixo, entendeu? É uma paulada na nossa cara e aí a gente vai e é só choro, só lágrimas, só tristeza, só depressão. Mas eu acho que tem várias coisas na forma com que Heartstopper traduziu esses sentimentos do Charlie que eu acho que funcionam muito bem e que eu acho que é por isso que também deixa a gente muito triste, porque é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito real. Então eu gosto muito do efeito visual, dos pensamentos intrusivos do Charlie, que a gente tem, né, aquela aura mais escura que vai fechando ele, principalmente em momentos que ele sabe que ele deveria estar feliz. Então tem coisas legais acontecendo na vida dele, ele tem um namorado legal, ele tem amigos, e ainda assim ele não consegue entender por que ele, né, tá tendo dificuldade de aproveitar aqueles momentos, de estar feliz, de, enfim. Então eu acho que tem ali essa forma visual de trazer esses sentimentos que funciona muito bem, que vai causando na gente essa angústia. E principalmente eu acho que no equilíbrio entre
a gente vê o Charlie passando por isso, e a gente sabe que ele tá passando por isso e que isso é um problema, e o Nick sabe que ele tá passando por isso e que isso é um problema, mas ele não sabe como lidar. E aí lá no segundo episódio a gente vai ter a famosa cena da praia, que eu já falei dela pra vocês milhares de vezes, porque eu acho que é uma das minhas cenas favoritas de Heartstopper, inclusive por isso que, né, eu gravei o meu react dessa cena, que vocês podem ver lá no meu Instagram. A gente sabia que ia ter uma pequena alteração nessa cena, porque a Olivia Colman, que faz a mãe do Nick na série, ela não voltou pra terceira temporada. Então a gente teve uma mudança que a pessoa que tem essa conversa com ele, na verdade, é a tia dele, e eu achei que funcionou muito bem, porque a gente tem essa tia sendo uma psicóloga, e ela tem uma conversa muito sincera com o Nick nesse momento. Obviamente tem a frase, né, que eu acho que é uma frase que é muito impactante, que é: o amor não cura, né, a doença mental, mas eu acho que ela tem uma conversa muito importante com ele sobre várias coisas, sobre, né, a rede de apoio, sobre o Charlie precisar pedir ajuda e sobre o Nick não precisar resolver todos os problemas, porque o Charlie precisa de mais ajuda do que o namorado dele de 16 anos pode oferecer pra ele, né? Mas isso não significa que a ajuda do Nick e o esforço dele não seja necessário ou que não tenha nada que ele possa fazer. Então é uma cena muito bonita, é uma cena muito emotiva. O Kit Connor, ele tá... Nossa, dá até um negócio, gente, pensar nessa cena de novo, porque o Kit tá demais nessa cena, tá entregando muito. A gente já tinha visto alguns relances dela no trailer e que já foi assim, já me deu até uma palpitação, mas a cena completa é uma coisa de maluco. É maluquice que eles entregaram essa cena, e é tão cedo na temporada, e daí eles entregaram essa cena, eu falei assim... Ufa, tô bem, agora não vou mais chorar. E aí a realidade é que depois disso eu continuei chorando em todo episódio. Então, logo depois disso, né, a gente tem essa cena que eu acho que é muito importante. A gente vai ter o episódio aonde o Nick vai tentar ter essa conversa com o Charlie. E eu acho que é um episódio muito interessante porque tem muitas conversas acontecendo ali naquele momento, até o momento em que o Nick consegue falar abertamente com o Charlie sobre isso, e ele fala que o Charlie precisa pedir ajuda pros pais dele. E aí a gente vai ter mais uma cena que acabou comigo, que foi o Charlie falando pros pais dele que ele precisava de ajuda e que ele achava que ele precisava ir no médico e que ele precisava cuidar disso que tava acontecendo com ele, porque as coisas estavam saindo muito de controle. E eu também achei uma cena muito, 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 muito bonita, porque eu acho que parte de qualquer questão com a saúde mental é a vergonha, né, de você pedir ajuda, de você não saber exatamente como lidar com aquilo. E eu acho que a grande questão é que é difícil você pedir ajuda independente do que tá acontecendo com você, né, porque a gente vive ainda numa sociedade onde a saúde mental e as questões mentais, elas são colocadas quase como em segundo plano. Você tá com depressão, por que você só não levanta da cama, né? Você só tá triste, você não tem depressão mesmo, você não tem ansiedade, você não tem, né, distúrbios alimentares, por que é só você comer, é só você fazer isso? A gente sabe que as coisas são muito relativizadas, assim, na sociedade que a gente tem, e que independente da sua idade, independente de qual é o problema que você tá passando, a gente admitir que a gente tem um problema e que a gente precisa de ajuda é um dos passos mais difíceis e mais importantes. E eu acho que no caso do Charlie as coisas eram ainda mais difíceis porque ele tinha uma relação complicada com os pais dele, principalmente com a mãe dele, mas também porque, além de tudo, né, ele não tem só um distúrbio alimentar, como a gente vai ver mais pra frente, mas ele também tem o famoso TOC, e isso acaba afetando diversas áreas da vida dele e acaba refletindo no distúrbio alimentar que ele tem, mas é meio que uma coisa somada com a outra que acaba virando uma grande bola de neve que coloca ele numa posição muito difícil. E aí depois disso a gente tem, acho que um dos meus episódios favoritos da temporada, que é o episódio que o Charlie está na clínica de reabilitação, onde ele vai ter um tratamento intensivo pra, né, melhorar e se cuidar, e a gente consegue ver os dois pontos de vista, né, tanto o do Nick, que ficou longe do Charlie, e o quanto isso afetou ele, e o quanto pra ele foi difícil seguir a vida dele normalmente, sabendo que o namorado dele tava ali naquela clínica, e a gente vê o outro lado, que é o do Charlie, estando na clínica e percebendo que ele não quer falar com o Nick até ele sentir que ele tá melhorando de fato, e que ele não acha que ele vai conseguir melhorar, né, que ele tem ali uma certa... ele tá um pouco cético em relação às coisas, né, mas que ele consegue se colocar ali naquela posição e aceitar o tratamento, e ele de fato consegue ver uma luz do fim do túnel, porque eu acho que no final das contas é sobre isso. Quando a gente pede ajuda, quando a gente tem essa rede de apoio, a gente vai encontrar essa luz no fim do túnel. E eu acho que talvez um dos meus momentos favoritos da temporada também é uma cena onde o Charlie tá conversando com o psicólogo dele, que é o Dr. Geoff, e ele fala sobre a rede de apoio, né, e o Charlie fala sobre como é
importante pra ele o fato de que ele tem não só a família dele, mas ele tem a família, o namorado e os amigos, e que tudo isso é importante pra recuperação dele, né? A recuperação de uma pessoa e a saúde mental de uma pessoa, ela não pode estar nos ombros de só uma pessoa, né? É uma rede de apoio, são várias pessoas que vão te oferecer um ombro, que vão te oferecer um apoio, que vão saber, né, o que tá acontecendo. E eu acho que a gente tem alguns momentos que são breves, mas que eu acho que são muito importantes entre o Charlie e o Isaac, principalmente, mas o Charlie e o Tal também, né, que estão ali pra oferecer, né, esse ombro pra ele, mesmo que o Charlie tenha esse receio inicial de dividir o que tá acontecendo, de contar exatamente pelo que ele tá passando. A partir do momento que os amigos começam a perceber que tem algo que não tá certo, né, a gente vê o Isaac indo atrás do Charlie quando o Charlie começa a não responder mensagem, etc. Então, eu acho que é muito bonito esse movimento que a gente vê de todas essas pessoas que orbitam em volta do Charlie de ajudar ele. E, além de tudo isso, a gente teve um desenvolvimento muito foda nessa temporada da relação dos irmãos Spring, né? Como eu comentei com vocês, a gente, na verdade, tem 3 irmãos, o Charlie, a Tori e o Oliver, mas o Oliver não existe, ou não existia na série até essa temporada. E aí, nessa temporada, eles resolveram colocar o Oliver de uma forma um pouco diferente. Então, ele vem como o primo deles, né? Que é uma forma fácil de colocar esse personagem, de fazer as coisas fazerem sentido e de ter um personagem que a gente sabe que é tão amado nos quadrinhos e que tem também, obviamente, a sua importância, o seu impacto ali na vida dos irmãos Spring, né? Mas eu acho que como lá atrás eles tiveram que tomar essa decisão de acabar cortando esse personagem, eu achei muito legal que eles tomaram essa outra decisão de trazer ele de uma forma um pouco diferente. Mas a gente vai ver então uma relação bem aprofundada da Tori e do Charlie, principalmente porque, como eu falei, né, a temporada ela tem esses pedaços do livro da Tori, né, do Um Ano Solitário, e a gente vai ver um pouco mais também sobre as questões dela, porque eu acho que a Tori, obviamente, ela é muito engraçada, né, ela é quase um alívio cômico nos momentos onde ela aparece na primeira e na segunda temporada, porque ela sempre tá de mau humor, ela sempre tem um comentário, né, ácido pra fazer, e ela é uma pessoa com uma personalidade bem específica, mas nessa temporada a gente consegue ver o quanto ela se importa com o Charlie, o quanto ela ama ele, o quanto ela tem uma relação muito importante com ele, e o quanto tudo isso que acontece com ele afeta ela também, né? Então a gente vai ver ela pedindo pro Nick, falando que ela tá preocupada e pedindo pra ele, né, o que ele conseguir fazer pra ajudar. E depois ela e o Charlie tendo uma conversa muito bonita ali no parque de diversões, né? Quando ela tá ignorando o Michael Holden, inclusive. Ai, eu fiquei muito feliz que ele apareceu, gente. Estava contando os dias, os minutos, os segundos para Michael Holden fazer a sua estreia nessa série de Heartstopper e eu amei. Achei que a escolha do ator foi maravilhosa, o personagem tá maravilhoso, exatamente como eu imaginava ele. Mas a gente vai ter essa conversa porque a Tori também tem as dificuldades sociais dela, né? Enquanto que o Charlie, a gente sempre vê ele com um grande grupo de amigos, ele é uma pessoa que, apesar de ter sofrido muitas coisas, de, né, ter questões de saúde mental e de ser bastante introvertido, ele ainda assim consegue, né, ter um grupo de amigos bem grande, ele tem esse acolhimento ali na escola, e a gente sabe que a Tori, ela é uma pessoa muito mais solitária do que ele, até por isso o livro dela se chama Um Ano Solitário. E aí a gente vai ver ela criando essa conexão com o Michael Holden. Eu achei muito legal a forma com que eles colocaram isso na série, porque é pra ser uma coisa que fica ali no background, né, então tipo, a gente sabe o que tá acontecendo, e eu acho que quando você tem o contexto dos livros, né, do Ano Solitário, do Este Inverno, e você sabe que as coisas estão acontecendo, é engraçado ver o momento em que, tipo, eles começam a aparecer e daí o relacionamento deles começa a se desenvolver. Então tá ali desenvolvido, não necessariamente aparece, mas a gente meio que entende pelos contextos e pelas coisas que são colocadas. Então eu achei muito legal, eu achei que foi uma forma muito legal de incluir isso e de dar mais espaço pra Tori, porque ela é uma personagem maravilhosa e que eu amei as conversas que ela tem com o Charlie nessa temporada, as cenas que ela tem com ele. Eu acho que foi muito importante, e o desenvolvimento dessa relação dos dois com certeza foi uma das minhas partes favoritas da temporada. Enquanto isso, a gente tem tudo que acontece com o Nick nessa temporada e que eu acho que se resume ali mais no final da temporada, porque até então ele tava bastante focado em ajudar o Charlie, mas como eu comentei, esse episódio onde a gente vê ele vivendo a vida dele enquanto o Charlie tá na reabilitação é um episódio muito duro pra ele também, porque a gente vê o quanto isso afeta ele, o quanto é difícil, né, pra ele lidar com as coisas e ver a pessoa que ele ama passando por uma situação que ele não consegue resolver, né? E aí depois, mais pro final, a gente também vai ver bastante de conversas do Nick com a Tara e dos dois tendo
esse laço de amizade, né? E da Terra falando pra ele que ele é uma pessoa que sempre coloca as vontades dos outros primeiro, que sempre coloca as necessidades dos outros primeiro. E aí a gente vai ter uma grande questão do Nick no final, que é escolher a faculdade que ele vai, porque afinal de contas ele tá se formando na escola, então ele vai se formar e aí ele vai pra faculdade. E aí qual é a faculdade que ele vai escolher? E a gente vê que a grande questão é que a decisão dele da faculdade tá muito conectada ao Charlie, e aí a própria Terra, né, e a Ellie também falam pra ele que é muito importante ele tomar essa decisão por ele mesmo, né, ele fazer isso por ele mesmo, e que as coisas que tiverem que se ajeitar vão se ajeitar depois disso, né, a partir disso. Então eu acho que, obviamente, é uma temporada que teve um foco muito grande no Charlie e nas questões que ele tava passando, e ainda assim a gente consegue desenvolver o Nick pelas beiradas dos acontecimentos, né. Eu acho que uma outra conversa que é muito impactante pra mim nessa temporada é uma conversa que ele tem com a Imogen, inclusive a gente vai falar um pouco sobre ela, mas que ele fala também sobre ele até então meio que ter sentido que ele tava escondendo quem ele realmente era até dele mesmo, né, e que existe também ali uma certa questão que ele se descobriu, se apaixonou pelo Charlie, entendeu a sexualidade dele e obviamente, né, começou a explorar esse novo lado dele, mas o quanto disso acaba estando diretamente conectado ao Charlie e o quanto ele sente que às vezes ele nem sabe quem ele é de verdade e que talvez, né, um tempo separados possa ser importante também, não que eles tenham que ficar separados assim, né, não estarem juntos namorando, mas distantes de fato, né, para que o próprio Nick possa explorar e entender melhor as vontades dele, os desejos, as coisas que ele gosta, que ele não gosta e o que ele quer. Então eu acho que tudo isso acaba gerando, né, e chegando nessa conclusão que a gente chega ali no final da temporada. Além de tudo isso, como eu comentei, né, a gente sabe que o sexo e a primeira vez era uma temática muito forte dessa temporada e a gente tem também um desenvolvimento muito legal sobre isso, né, a gente vê que desde o começo, relacionado obviamente com os distúrbios alimentares e todas as questões mentais que o Charlie tem nessa temporada, mas ele tem também um grande problema, uma grande questão com o corpo dele, né, com as pessoas vendo o corpo dele, não só pelo fato de que ele se cortava, então ele tem cicatrizes, mas também por uma insegurança geral, né, que ele sente ali, do corpo dele achar que ele não é, né, bonito o suficiente, e que isso é tratado de uma forma extremamente delicada, extremamente fofa na temporada, né, e aí a gente vai terminar a temporada com os dois juntos, e aí, né, indo transar, e o Charlie tirando a camiseta e confiando, né, e dando esse passo de confiança que é muito importante e que a gente viu sendo desenvolvido com o passar dos episódios, desde o momento ali do primeiro episódio até o final. Então, eu acho que realmente foi uma jornada muito intensa, mas foi uma jornada muito bonita que a gente teve em relação à saúde mental do Charlie. Eu acho que essa é uma das melhores temporadas, com certeza. É difícil, porque todas as temporadas são muito boas, mas eu acho que pelo fato dela ser uma temporada tão pesada, também acaba ficando difícil, porque eu nem conseguia assistir os episódios todos de uma vez, porque eu sentia que eu assistia e eu precisava processar tudo aquilo, sabe? Todas aquelas mensagens, aquelas coisas que estavam sendo discutidas ali na série. Então, eu acho que é uma temporada essencial, importantíssima, muito bem feita, muito bem construída, mas que também é muito difícil de assistir. E aí, obviamente, né, a gente tá bem focado no Nick e no Charlie nessa temporada, mas a série também encontra momentos pra desenvolver os outros personagens. Então, a gente vai ter a relação da Ellie e do Tal, tá ali, né, sofrendo algumas questões por conta do fato de que a Ellie vai trocar de escola e que ela vai ficar afastada do Tal, né, no dia a dia, e que isso é uma questão que traz muita insegurança pra ele. Então, isso acaba ficando quase em segundo plano, mas a gente tem sempre essa discussão, né, de um jeito sempre muito engraçado, muito divertido, e eu sei que o Tal não é um personagem que muita gente gosta, mas eu amo ele, e eu acho que nessa temporada ele mostrou muito um amadurecimento do personagem, das conversas que ele teve com o Charlie, das conversas que ele teve com a própria Ellie, né, era muito legal ver ele sempre com a câmera, fazendo ali os filmes dele, né, os documentários e tudo mais, e a Ellie, ela tem também uma jornada, está presente ali na temporada em relação a ela ser uma pessoa trans, ao fato da sociedade só enxergar isso nela, porque a gente vê que ela começa a bombar nas redes sociais, começa a ter muitos seguidores, e aí ela é levada ali num programa de rádio, e aí nesse programa começam a fazer vários questionamentos em relação a isso, e o quanto isso também afeta a relação dela com o Tal, né, o fato de que ela ama ele e que ela se sente muito confortável com ele, mas no momento onde eles vão, né, fazer sexo pela primeira vez, existe uma barreira ali que ela precisa entender e lidar e trabalhar sozinha, e com o Tal também, né. Então eu acho que tem ali um desenvolvimento muito legal, eu acho que eles trazem essas temáticas de uma forma extremamente natural pra série, e que é colocado ali de um jeito muito foda. E aproveitando que a gente tá falando de personagens trans, a gente tem também Darcy, que nessa temporada se assume uma pessoa não binária. E eu achei que isso foi tão natural com o passar da temporada, né? Então é uma coisa que é trabalhada, mas que é colocada ali num segundo plano, e num momento onde a gente vai vendo fragmentos, né, dessa transição, dessa dúvida, desse questionamento,
relacionamento, e eu acho que foi muito bem trabalhado, foi muito bonito, e eu acho que também tem a ver com a forma com que eles trabalharam a assexualidade e a romanticidade do Isaac, que a gente também vai falar sobre. Mas eu acho que em relação a Darcy, a gente tem, então, essa jornada, né? Então, primeiro de tudo, a gente vê que Elo tem um problema ali no começo da temporada, porque foi expulso de casa, e aí tá morando junto com a Tara, e aí, enfim, é uma questão, né? E aí isso acaba sendo trabalhado ali e tal, acaba meio que sendo uma questão até que bem rápida, e aí lentamente a gente vai entrando nessa questão da não binariedade, né, das questões do gênero, e a gente tem inclusive a Tara falando depois pra Darcy que aquilo faz sentido, que aquilo é a coisa que mais faz sentido em relação a Elo, e eu achei muito bonito esse jeito que eles colocaram isso, e como isso foi trabalhado, e como isso foi debatido, e como isso foi colocado tão naturalmente dentro da história. Quando a gente olha, a gente também entende o quanto isso faz muito sentido pra aquele personagem. Então, com certeza eu amei isso, eu achei que foi uma das coisas mais legais que a gente teve na temporada. E eu acho que dentro dessa questão a gente tem também o debate bem breve que a gente tem no começo sobre a romanticidade e a sexualidade do Isaac. A gente já tinha essa teoria de que ele iria se entender eventualmente a romântico também, não só sexual, e eu acho que a gente chega num ponto onde ele fala, né, e aí o Charlie fala, não, mas o que isso significa? E ele fala, vai pesquisar, e que eu acho que também é uma coisa muito importante a ser colocada ali, né, ele falando que ele não quer ter que ficar explicando pras pessoas, né, e que sair do armário às vezes significa isso, que você tem que ficar dando justificativas, explicando e sendo didático, né, e muitas vezes a pessoa só quer viver a vida dela e entender, nem ela tá entendendo ainda muito bem, e aí parece que já tem que começar a dar aula e explicar pra todo mundo. Então eu achei muito legal que eles colocaram esse ponto, a gente sabe que isso é algo que afeta muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, então de diversos gêneros e sexualidades e questionamentos diferentes, a gente sabe que né, dizer, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, etc, sempre parece que vai vir com um monte de questões, né, sair do armário não é só você falar, eu sou isso, porque sempre vai ter a pessoa que falar, mas, né, eu sou bissexual, mas você não namora com uma pessoa do sexo oposto, né, mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, eu sou aromântico, mas você não sabe, tipo assim, mas eu sou assexual, mas você não já teve relações sexuais com uma pessoa, então, tipo, tudo parece que a gente tem que justificar e explicar e etc, então eu achei muito, muito, muito legal que isso foi colocado pro Isaac dessa forma e que a reação dele foi, eu não quero explicar, não quero ter que falar sobre isso, é isso e pronto, se você quer saber mais, vai atrás, pesquisa, tenta entender você mesmo, porque eu não preciso ficar dando aula pra ninguém, né, então eu achei que foi muito válido eles terem colocado isso pra esse personagem também. Falando de uma forma geral sobre a temporada, foi uma temporada, como eu disse, que foi difícil de assistir, porque ela é uma temporada pesada, ela tem momentos difíceis, né, questionamentos difíceis, e que eu acho que acabam afetando a gente de formas variadas, porque mesmo que você não tenha passado exatamente por aquela situação, eu acho que a beleza de Heartstopper é conseguir colocar a gente na pele daqueles personagens. Obviamente, Heartstopper sempre foi colocado num patamar onde era uma série de deixar a gente com o coração quentinho, de, né, ver ali um romance LGBT, adolescente, que muitas vezes muita gente não tem a oportunidade de viver por conta do mundo que a gente vive. A gente tem os professores, que a gente sabe que entram em relacionamento, e a gente tem um momento ali onde o próprio Charlie é colocado ali numa posição dele se tornar o monitor, né, da série dele, agora que ele vai passar de ano, e o quanto seria importante ele estar nessa posição, porque ele já passou por muitas questões e ele pode ajudar outras pessoas que estão passando por isso também, né, que tem relações em relação à sexualidade deles e que precisam se entender e que podem sofrer bullying na mão das outras pessoas. Eu acho que tem muitas nuances que são colocadas nessa temporada e que ainda assim trazem esses questionamentos e essa parte do trazer um quentinho no coração, né, da gente ver um acolhimento voltado para pessoas LGBT de uma forma geral, independente do seu gênero, da sua sexualidade ou do que você acha, quer, deseja. Então eu acho que por mais que essa temporada não tenha necessariamente sido aquela temporada que vai deixar a gente de coração quentinho, porque ela na verdade partiu o nosso coração em milhares de pedaços, porque foi só assunto cabuloso nessa temporada, só coisa triste, só acontecimento triste. No final das contas e no final do dia, a gente tem ali a importância, né, da rede de apoio, dos amigos, das pessoas pra gente conversar, pra gente desabafar e falar sobre quem a gente é e as nossas próprias expectativas sobre a gente, seja relacionado à sexualidade, ao gênero ou só ao nosso futuro e o que a gente quer fazer da nossa vida. Então, eu acho que é uma temporada extremamente essencial, é uma temporada que foi muito, 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 muito bem feita e que ela termina bem amarradinha.
eu diria, o que me deixa com bastante medo, porque eu sei que a Alice Oseman queria mais uma temporada de Heartstopper pra adaptar, né, os últimos volumes dos quadrinhos que ela tá terminando, vai terminar no volume 6, mas a gente sabe que às vezes, né, de repente, pode ser que não seja essa a realidade, e eu acho que existe um final ali. Mas eu, por mim, gostaria de assistir Heartstopper pro resto da minha vida, então eles podem continuar soltando temporada pra sempre. Então é isso, esse foi o nosso vídeo sobre a terceira temporada de Heartstopper com spoilers. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, quais foram os momentos favoritos de vocês, quais foram as cenas que vocês mais choraram. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!